Boa tarde e bem-vindos de novo ao canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Estamos explicando numa série de lições, numa série de apresentações, a teologia da libertação. Esta hoje seria a nona lição, a número 9, e vamos continuar com a eclesiologia da teologia da libertação, quer dizer, a doutrina sobre a Igreja da Teologia da Libertação. Estamos fazendo este capítulo um pouquinho mais devagar, com mais detalhe, entrando mais na profundidade das coisas, porque, como disse, a eclesiologia é talvez o aspecto mais importante que desenvolveram os teólogos da libertação. Então, nós tínhamos visto que, segundo os teólogos da libertação, nosso Senhor Jesus Cristo não fundou uma igreja. A igreja teria sido fundada pelos apóstolos, portanto, por homens. Portanto, não seria uma instituição divina, mas uma instituição humana que pode, portanto, mudar com o tempo. Outro ponto lembrem que estou contrastando a doutrina errada, a doutrina heterodoxa, a doutrina herética da teologia da libertação com o magistério da Igreja Católica. O magistério da Igreja Católica diz que a constituição orgânica da Igreja é imutável. Quer dizer, a Igreja tem uma sua estrutura que vem de Deus e essa estrutura é imutável. É o que se chama a constituição orgânica. Depois tem alguns detalhes que podem mudar com o tempo. Por exemplo, os paramentos que os sacerdotes usam mudam um pouco com o tempo, mudam segundo os ritos orientais, bizantinos, têm paramentos diversos, etc. Mas são coisas secundárias. A constituição orgânica da Igreja não pode mudar. São Pio X, quando condenou o modernismo, ele condenou a seguinte proposição modernista: a constituição orgânica da Igreja não é imutável, mas a sociedade cristã está sujeita a uma contínua evolução. A Igreja está sujeita a uma contínua evolução. Isto é errado, é uma proposição concretamente condenada no magistério da Igreja. Bom, os teólogos da libertação dizem exatamente isto. A Igreja é uma instituição mutável, ela deve evoluir na história. Então, eles fazem um raciocínio muito jeitoso, porque eles relativizam a Igreja com este raciocínio. Eles dizem, a Igreja é em função do reino de Deus, portanto, a Igreja é relativa. Olhem só o que diz José Miguel Bonino numa conferência da Teologia da Libertação organizada no Brasil. Ele diz, o ponto de referência final para a fé cristã não é a Igreja, mas o reino de Deus. A Igreja é relativa a tal horizonte, deve ser vista em tal perspectiva. Nesse sentido, a Igreja é relativizada. Agora, isso de si é verdade, mas os senhores lembram, em 2 reuniões atrás, a manipulação que os teólogos da libertação fazem do conceito de reino de Deus. Reino de Deus, para a Igreja, é o céu. E a Igreja é instrumento do reino, porque leva ao céu, enquanto santifica as almas. Como para os teólogos da libertação, o reino de Deus se dá nesta terra, os senhores lembram que já explicamos isso, e se identifica com a utopia libertária de tipo socialista, de tipo comunista, a Igreja é relativa a esta utopia revolucionária. É o que diz a mesma, o teólogo espanhol, o teólogo da libertação, José Antônio Pérez Tapias, diz o seguinte:
A missão da igreja é lutar por uma sociedade livre, justa, igualitária e fraterna. Não é salvar as almas, não é instaurar o reino de Deus espiritual, mas lutar por uma sociedade livre, justa, igualitária e fraterna, que eles identificam, evidentemente, com o socialismo. Então, a igreja é construída na história. Este é o ponto errado, heterodoxo, herético da teologia da libertação. A igreja é construída na história. Ouçamos o que o Leonardo Boff tem a dizer. O reino, diz ele, é certamente a utopia cristã referente ao destino final do mundo, mas deve ser encontrado ao longo da história. Lá é sempre onde se construem a justiça e a fraternidade. Portadores do reino são todas as pessoas, instituições e praxis que se inspiram a esta utopia. A igreja, portanto, continua Boff, é construída dia após dia. Nós estamos vendo hoje uma verdadeira eclesiogênese, que é a gênese da igreja. Portanto, queridos amigos, queridos ouvintes, vocês vejam que para a teologia da libertação a igreja não existe, ela é sempre construída. Agora, como é construída a igreja? Eles dizem seguindo as mutações históricas que caminham para a utopia revolucionária. Portanto, a igreja, dizem eles, segue as transformações no modo de produção econômica, na política, etc., porque ela é construída no reino. Este outro ponto, portanto, errôneo, errado, heterodoxo. Vamos ainda a outro ponto. Para o magistério da igreja, a igreja é uma sociedade perfeita com uma estrutura visível. É o que se chama em latim societas perfecta, uma sociedade perfeita. O que quer dizer sociedade perfeita? Não quer dizer que é perfeita no sentido que não tem defeitos. A igreja como instituição não tem defeito, mas os homens da igreja, até os papas, podem ter defeitos justamente porque são homens. Mas a sociedade se diz perfeita quando tem todos os elementos para alcançar, para atingir o próprio fim. Nesse sentido, tem duas sociedades perfeitas. A igreja, que trata do campo espiritual, do campo religioso, do campo divino, sobrenatural, e o Estado, que trata do campo material, do campo da administração da vida temporal dos homens. Essas duas são sociedades perfeitas. Papa Leão XIII diz: a igreja, se considerar o fim último a que se destina e as causas próximas da santidade, é espiritual. Mas se considerar seus membros e seus meios, é necessariamente uma sociedade externa e visível. Quer dizer, a igreja é uma estrutura, é uma sociedade visível. A igreja não pode ser escondida, a igreja não pode ser simplesmente um símbolo. A igreja tem que ter uma estrutura visível para que todos os homens a possam reconhecer. A sociedade esta sociedade é perfeita porque tem um corpo de membros, tem uma autoridade que proporciona união moral entre membros e os orienta para um fim, o Papa e os bispos. Tem um fim comum, a salvação eterna, e tem meios comuns para chegar a este fim. Esta é a doutrina da Igreja. De outro lado, a Igreja é chamada o corpo místico de Cristo. Esta é uma definição tradicional
da igreja. A igreja é um corpo místico de Cristo. Aqui tem um longo texto do Papa Leão XIII que vou saltar. O Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo do Papa João Paulo II, diz: a igreja é o corpo místico de Cristo. Essa é a doutrina católica. A teologia da libertação é totalmente diferente e, neste sentido, também constitui uma heresia eclesiológica. Olhem o que um teólogo da libertação diz, que ele é Cassiano Florestan, diz: o Vaticano II marcou uma guinada importante. A Igreja não se pode definir como uma sociedade perfeita, hierarquicamente organizada. A Igreja, eles negam que a Igreja seja uma sociedade perfeita, hierarquicamente organizada. Põe-se, em vez disso, em realce a sua realidade essencialmente comunitária, quer dizer, igualitária, e histórica, quer dizer, muda através da história. O Leonardo Boff vai além disto e ele fala de uma igreja pneumática, quer dizer, uma igreja feita de espírito. Ele diz: a expressão igreja corpo de Cristo deve ser definida com cuidado. A igreja deve ser pensada não a partir do Jesus da carne, mas principalmente do Cristo ressuscitado, identificado com o Espírito. A igreja não tem uma origem cristológica, se não nasceu de Cristo, mas, sobretudo, uma origem pneumatológica, o Espírito. Então, ele diz, bom, eu vou poupar aos senhores um pouquinho o blá, blá, blá do Boff, mas ele diz, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele deixou a carne, deixou a matéria e se convirtiu num puro espírito. Portanto, a igreja não é corpo de Cristo, a igreja é espírito de Cristo que não tem mais limites. A igreja é tão ampla quanto é amplo Cristo. Cristo ressuscitado, diz Leonardo Boff, abriu todas as barreiras, aboliu toda a separação. Não existe mais separação. Nada pode limitar a comunicação pneumática de Cristo. Pneuma é uma palavra grega que significa espírito. Mas onde se manifesta a tal realidade de Cristo? Se o Cristo pneumático não conhece mais restrições, então a igreja não pode ser mais encapsulada nos limites da própria dogmática, ritos, liturgia, direito canônico, estruturas. Quer dizer, a igreja não pode ter estruturas, não pode ter direito canônico, não pode ter liturgia, não pode ter ritos, não pode ter dogmas. A igreja é livre. Livre quer dizer tudo é igreja. Ele, até um certo ponto, diz que todo o cosmos, todo o universo pertence à igreja porque Cristo ressuscitado é um espírito que tomou conta de todo o universo. O que quer dizer, Boff, com esta história de uma igreja pneumática, ou uma igreja cósmica, como ele a chama? É um horizonte da teologia da libertação que já nos vai levar, isso vamos ver mais tarde, para horizontes da post-teologia da libertação ou as versões mais modernas da teologia da libertação. Eu vou só acenar o próximo ponto, que vou tratar com mais detalhe na próxima vez. Para a Igreja Católica, para o magistério da Igreja, a Igreja é uma sociedade hierárquica.
Tem papa, tem cardeais, tem bispos, tem padres e embaixo estamos nós, os leigos. Para a teologia da libertação, a igreja não tem jerarquias, a igreja é igualitária. Portanto, e com isto fecho, os senhores estão vendo que a igreja proposta pela teologia da libertação não tem nada a ver com a igreja católica. Exatamente o que eles dizem, que eles estão reinventando a igreja, eles estão construindo uma igreja nova. Então digam que não são católicos. E eu me pergunto, o que estão todos estes bispos no Brasil e não só no Brasil apoiando esta teologia da libertação que quer destruir a Igreja Católica? Bom, meus caros, este é o tema para a próxima reunião. Até logo, nos vemos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.